Você já ouviu falar de um homem com força sobre-humana que derrotou um exército inteiro com as próprias mãos? A história de Sansão é repleta de traição, vingança e um final surpreendente. Fique até o final para descobrir como tudo aconteceu. Nossa história começa em um período sombrio para os israelitas, que sofreram sob a opressão dos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa era estéril e nunca havia tido filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e nunca teve filhos, mas agora ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem qualquer bebida fermentada e não coma nada impuro. Seu filho será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre e nunca deverá cortar o cabelo. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Encantada e surpresa, a mulher correu para contar a novidade ao marido. Manoá então orou ao Senhor, pedindo que enviasse novamente o anjo para lhes ensinar como deveriam criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou: "Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra de vida e a missão desse menino?" O anjo repetiu as instruções que havia dado à esposa de Manoá. Pouco tempo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e o chamou de Sansão. À medida que crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando estava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Ainda jovem, Sansão foi até Tina e viu uma mulher filisteia. "Vi uma mulher filisteia em Tina. Quero que a busquem para ser minha esposa." Seus pais ficaram desapontados e perguntaram. Voltando para casa, disse a seus pais: "Não há nenhuma mulher entre os nossos parentes ou entre o nosso povo? Por que você precisa se casar com uma filisteia incircuncisa?" Mas Sansão insistiu: "Consigam essa mulher para mim, pois é ela que me agrada." Seus pais não sabiam que essa decisão vinha do Senhor, que estava buscando um meio de confrontar os filisteus. No caminho para Tímina, Sansão encontrou um jovem leão que avançou sobre ele com um rugido feroz. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele e, com uma força sobre-humana, Sansão rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. No entanto, não contou a ninguém sobre o que havia feito. Algum tempo depois, ao voltar para casar-se com a mulher, desviou-se do caminho para ver a carcaça do leão. Lá dentro, encontrou um enxame de abelhas e mel. Pegou um pouco do mel e o comeu enquanto caminhava. Depois ofereceu a seus pais sem contar de onde vinha o alimento. Durante o banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 filisteus que estavam presentes. "Se vocês conseguirem decifrar este enigma em 7 dias, eu lhes darei 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem, vocês me darão o mesmo." O enigma era: do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Por 3 dias, os filisteus não conseguiram resolver o mistério. Então, foram até a esposa de Sansão e ameaçaram: "Convença seu marido a nos contar o significado do enigma, ou queimaremos você e sua família." Diante da ameaça, a mulher chorou durante 7 dias, até que Sansão cedeu e contou a resposta. Ela, por sua vez, revelou o segredo aos filisteus. Os homens de Tina disseram a Sansão: "Antes do pôr do sol do 7º dia, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão?" Enfurecido, Sansão respondeu: "Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto a resposta." Então, tomado pelo Espírito do Senhor, foi até Asquelon, matou 30 homens, tomou suas roupas e as entregou aos que haviam resolvido o enigma. Depois, partiu enfurecido para a casa de seu pai, e sua esposa foi dada a outro homem. Mais tarde, Sansão voltou para visitar sua esposa e levou um presente, mas o sogro não permitiu que ele entrasse, dizendo: "Achei que você a odiava, então dei-a a outro homem. Mas sua irmã mais nova é ainda mais bonita, fique com ela." Furioso, Sansão declarou: "Desta vez, não serei culpado pelo que farei aos filisteus." Então, capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu tochas entre elas. Ateou fogo nas tochas e soltou os animais nos campos dos filisteus, queimando plantações de trigo, vinhas e oliveiras. Os filisteus, ao saberem quem era o responsável, mataram a mulher de Sansão e sua família. Em resposta, Sansão os atacou com grande violência e depois
se refugiou numa caverna. Os filisteus marcharam contra Judá, exigindo que entregassem Sansão. 3.000 homens de Judá foram até ele e disseram: "Não sabe que os filisteus nos governam? O que você fez nos colocará em perigo." Sansão respondeu: "Eu apenas fiz com eles o que fizeram comigo." Eles disseram: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão aceitou com a condição de que não o matassem. Assim, o amarraram com cordas novas e o levaram aos filisteus. Quando chegaram a Leí, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas se desfizeram como fios queimados e ele encontrou uma mandíbula de jumento, com a qual matou 1.000 homens. Quando terminou, exclamou: "Com uma mandíbula de jumento fiz deles jumentos. Com uma mandíbula de jumento matei 1.000 homens." Depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os governantes filisteus ofereceram a ela uma grande soma em dinheiro para descobrir o segredo de sua força. Dalila insistiu repetidamente, até que Sansão, exausto, revelou: "Se minha cabeça for raspada, perderei minha força." Ela esperou que ele dormisse, cortou seu cabelo e chamou os filisteus. Sansão tentou reagir, mas o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o levaram preso. Certo dia, trouxeram Sansão para entreter uma multidão no templo de Dagon. Amarrado entre duas colunas, ele orou: "Senhor, lembre-se de mim. Dá-me forças uma última vez para que eu me vingue pelos meus olhos." Então empurrou as colunas com toda a sua força, e o templo desabou sobre ele e seus inimigos, matando mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Enquanto os escombros do templo ainda tremiam e a poeira se assentava, o silêncio foi tomado pelos ecos do sacrifício de Sansão. O homem que havia sido escolhido desde o ventre de sua mãe para libertar Israel, cumpriu seu destino de forma grandiosa, entregando sua vida para derrotar os inimigos de seu povo. Os que testemunharam a queda do templo jamais esqueceriam o que viram. Entre as ruínas repousava o corpo de Sansão, mas sua história estava longe de ser enterrada ali. Seu nome seria lembrado por gerações como um símbolo de força, fé e redenção. Seus irmãos e sua família o buscaram entre os destroços, carregando-o com honra para ser sepultado ao lado de seu pai. E assim encerrou-se a trajetória de um homem que, mesmo marcado por erros e fraquezas, encontrou em sua última oração o propósito maior de sua existência. Sansão nos ensina que, mesmo nas nossas falhas, Deus pode nos usar para cumprir grandes propósitos. E quando tudo parece perdido, um único ato de fé pode mudar a história para sempre. Muito obrigado por assistir até aqui. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos contando essas histórias. Se esse vídeo te emocionou, mostre seu apoio deixando um comentário e compartilhando com quem precisa ouvir essa mensagem.